Imagine como que é feito o transporte de dinheiro hoje. Como é feito? Como é que os bancos transportam o dinheiro? Pega o dinheiro no estabelecimento e leva até as instituições financeiras. Alguém pode dizer? Como? Carro forte, né? Ou seja, um carro muito protegido, né? Os homens que estão ali, os seguranças, são fortemente armados, não é verdade? Então, tudo isso por quê? Porque existe algo muito valoroso ali dentro, muito dinheiro, às vezes joias, né, que eles transportam. E hoje nós vamos falar sobre o transporte de algo muito valoroso, algo de muito valor nos tempos da Bíblia, mas também nos tempos de hoje. Amém? Então olha para o seu irmão aí, nós não podemos nos tocar, né? Mas olha para o seu irmão e diga para ele, para sua irmã, olha, e diga assim: fica atento, presta atenção, porque o Senhor vai falar contigo. Amém? Então, amados, hoje nós vamos falar sobre a Arca da Aliança. Se vocês já quiserem colocar o tema aí, pode colocar, tá? A arca, nos tempos da Bíblia, ela representava a presença de Deus. Ela representava a aliança, o compromisso que Deus havia feito com o seu povo, de estar com o povo. Então, a arca, ela era considerada o objeto mais sagrado, mais importante no Velho Testamento, nos tempos da Bíblia. Amém? Então, essa arca, ela deveria ser muito protegida, deveria ser guardada. Amados, está todo mundo prestando atenção? Está todo mundo me vendo? Eu sou pequenininha, tá? Mas eu estou aqui. Está todo mundo tão quietinho. Então, amados, houve um tempo na Bíblia em que a arca foi tomada, ela foi roubada. Houve uma guerra, tá? Eu estou resumindo, estou fazendo o resumo do resumo. Mas se vocês quiserem, depois vocês vão lá, leiam 1 Samuel, leiam Crônicas, tudo isso vai estar lá, amém? Vai estar lá, foi nos tempos de Davi, antes de Davi ainda, de Saul, antes ainda, lá Deuteronômio, vai falar sobre a Arca da Aliança, tá? Então, houve um tempo em que a arca foi tomada, ela foi levada embora. Houve uma guerra entre o povo de Israel e o povo filisteu, e eles venceram essa guerra e levaram a Arca da Aliança embora para o seu território. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Deus permitiu porque o povo estava em pecado. O povo havia abandonado a Deus. Então, os filisteus, em guerra, venceram o povo de Israel e levaram a arca. E Davi, o rei Davi, decidiu trazer a arca de volta. A arca havia sido abandonada, havia sido ignorada por 20 anos na casa de Abinadab. E Davi, muito insatisfeito com isso, sabendo a importância da arca da aliança, o que ele fez? Ele decidiu trazer a arca de volta. E o que era necessário para trazer essa arca de volta? Será que poderia essa arca ser trazida de qualquer maneira? O que aconteceu? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 2.
Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Vai lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis e Crônicas. Dei uma ajuda aí, hein? Amém? Todo mundo achou? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Vamos ler. Estou ouvindo gente folheando a Bíblia aí. Amém. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão de novo, quem? Levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. O tema da nossa mensagem hoje é trazendo a arca. Olhe para o seu irmão, olhe para a sua irmã e diga: trazendo a arca. Olha para o irmão do outro lado, fala assim: meu irmão, presta atenção, que hoje você vai aprender a trazer a arca. Amém? Vamos orar? Pai de amor, nós queremos apresentar o nosso coração diante do Senhor nessa noite. Pai, fala conosco, Senhor, diante desta palavra tão poderosa, meu Pai, que há tantos segredos, há tanto que nos ensinar, meu Deus. Abre o nosso entendimento, meu Pai, e fala aquilo que está escondido no teu coração e o que o Senhor quer nos ensinar, meu Pai. Toma a nossa mente, toma o nosso entendimento, tira toda a distração, Senhor, e tenha liberdade, Espírito Santo de Deus, para derramar a tua glória, derramar o teu conhecimento, derramar a tua presença em nós. É o que nós te pedimos nessa noite, agradecidos em nome de Jesus. Amém? Então, o tema da nossa mensagem é trazendo a arca. Não é o ministério lá não, tá? Apesar de que eu acredito que eles tenham criado o nome do ministério em razão dessa passagem, dessa situação. Então, meus amados, na primeira tentativa de Davi de trazer a arca, o que aconteceu? Ele não conseguiu. Ele fez uma primeira tentativa de trazer, de deslocar a arca de onde ela estava, da casa de Abinadab, até Jerusalém. Ele havia preparado um lugar para colocar a arca. Só que ele não se preparou. Ele pegou uma carroça, separou uns bois e colocou a arca em cima desse objeto. E tentou fazer o transporte da arca. E o que aconteceu? Alguém sabe? Os bois tropeçaram, a arca ia cair, e um homem chamado Uzá segurou a arca. Alguém sabe o que aconteceu com esse homem? Vamos ver se estão estudando a Bíblia, se estão lendo a Bíblia, se estão vindo na EBD. Ele morreu. Por que será que ele morreu? Davi se perguntou: quem pode levar a arca? Quem pode subir ao monte do Senhor? E aí, o que Davi foi fazer? Foi procurar, ver onde ele havia errado e tentar corrigir. Então, ele viu que ele havia escolhido a forma errada, que não era qualquer pessoa que poderia levar a arca. Somente quem? Quem pode levar a arca? Os levitas. Somente eles eram separados,
foram escolhidos para carregar, para trazer a arca. E o trajeto era difícil, não era fácil carregar essa arca, foi muito esforço. E eu quero perguntar para você hoje, quem são os levitas de hoje? Quem são? Alguém se arrisca a dizer? Eu pensei que vocês fossem falar aqui o pessoal do louvor, porque tem muita gente que associa que levitas são as pessoas que louvam, né, que cantam, mas não é. Levita, você sabe quem que era levita? Levita pertencia à tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel. Deus havia escolhido essa tribo. Para quê? Para cuidar dos cultos, da adoração, para apresentar sacrifícios, para se achegar a Deus. Lembra do sumo sacerdote? Que ele se apresentava uma vez no ano para fazer expiação pelo pecado do povo? Era da tribo de Levi. Então, eram os levitas. E quem são os levitas de hoje? Somos nós. Olha para o seu irmão, olha para a sua irmã que está aí do lado e diga: hoje você é o levita desta geração. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Queridos, os levitas eram um povo separado para adoração. Nós fomos separados por Deus para adorá-lo. Nós fomos qualificados. Nós recebemos uma nova identidade. A partir do momento que eu disse: Senhor, eu entrego minha vida para Ti, para que o Senhor conduza a minha vida, eu recebi uma nova identidade. Lembra da sua identidade? O que tem na identidade? O nome do seu pai, o nome da sua mãe, que dia que você nasceu, não é isso? Você recebeu uma nova identidade, uma lá no céu. Nessa identidade consta quem é seu pai. Quem é seu pai? O seu pai é o Pai Celestial, é Deus, né? Consta o dia do seu novo nascimento, dia que você entregou sua vida para o Senhor. Que lindo, nós temos uma nova identidade, e ali consta o quê? Que você é um levita, que você foi escolhido pelo Senhor para estar diante dEle, você foi qualificado. Quem puder, abra sua Bíblia em Romanos 8, 28 até o 30, muito conhecido esse versículo, amados. Romanos 8, a gente fala muito dele. Romanos 8, eu tenho que correr aqui que o tempo não dá trégua não. Romanos 8, 28, eu já vou ler aqui, para a gente já ir adiantando. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Sabe qual é? Que é a nossa incumbência nessa terra? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Então, esse é o nosso propósito. E aí vamos para o 29. Porque os que dantes conheceu, também os... Tem alguém com outra versão, além de predestinou? Separou. Então, ele separou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, separou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, deixa eu falar uma coisa para você.
você foi qualificado, você foi chamado, você foi equipado, você foi treinado para esse propósito de levar a mensagem do Senhor, de ser um levita nessa terra. Por isso, não diga mais que você não sabe como fazer. Eu não sirvo para falar de Jesus. Eu não sei como falar. A gente tem muito isso, né? Não, acho que eu não sirvo para isso, para falar do amor de Deus. Não sirvo, não. Você foi qualificado. Você foi treinado, você foi separado para isso. Amém? Posso ouvir um amém? Por isso chega de desculpa. Quando Jesus estava peregrinando nessa terra, andando nessa terra, vinham muitas pessoas falando: Jesus, eu não posso te seguir, porque eu tenho que ir lá me despedir dos meus pais. Porque eu tenho que ir lá cuidar dos meus bois. Era tanta desculpa, e era Jesus quem estava chamando. Será que é diferente hoje? Não, hoje eu não posso, porque eu tenho aquela live que é imperdível. Hoje eu não posso, porque tem aquela série do Netflix. Não, hoje eu não posso porque eu tenho aquele encontro com as minhas amigas. As amigas. Né? Será que as desculpas mudaram? Eu acho que não, né? Então, não esqueça, você é um levita, você foi separado, você foi separada para falar do amor de Deus. Amém? Vamos lá para o próximo versículo, versículo 13. Voltar lá, primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 13. Qual era a outra exigência que Davi não havia observado? Olha só, versículo 13. Porquanto vós não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenância. Sabe o que faltou? Observar a lei. Faltou obedecer à lei. Deus havia definido qual era a forma de se carregar a arca. Deus havia falado, são os levitas que devem carregar. E aí, Davi não se atentou nisso, procurou levar a maneira dele e desobedeceu. Então, aqui ele está dizendo, olha, vocês levitas que eram para ter levado na primeira vez. Então, o Senhor nosso Deus fez rotura. O que é rotura? Ele demonstrou a ira dele, ele ficou irado, porque nós não o buscamos segundo a sua ordenança, nós não obedecemos. Queridos, é preciso obedecer ao Senhor. A obediência, ela tem que fazer parte da nossa vida, da vida de todo cristão. Precisamos obedecer ao Senhor. Então, Davi viu que a desobediência teve consequência ali. Aquele homem, Uzá, morreu por causa daquilo, por causa da desobediência. E como que a obediência vem, queridos? Como que eu vou obedecer a Deus? De que forma? Qual foi a forma que Davi descobriu que ele tinha desobedecido? Foi procurando o quê? As ordenanças. Ele chegou lá e viu, olha, aqui no livro da lei está dizendo que são os levitas. Como que eu vou saber o que Deus quer que eu faça ou o que Deus não quer que eu faça? O que eu preciso? Ler o manual. Qual é o meu manual? Qual é o manual de vida do cristão? Leitura da Bíblia. Eu tenho visto hoje os jovens, a juventude, a adolescência, falta da palavra. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para a Bíblia. Eu sei, assistir vídeo é legal,
né? Assistir pregação é legal, mas nada substitui a palavra de Deus. Existem segredos que estão ali, que nós precisamos estar cavando. Pense num poço, que a gente precisa cavar para poder jorrar água. Tem que ser assim, tem que cavar. É ler a Bíblia, se debruçar sobre ela. Sabe, amados, hoje eu sou casada, mas meu tempo já é limitado. Eu tenho minha filha para me cuidar, eu tenho meu esposo, tenho outras coisas. Eu não tenho o tempo que a maioria de vocês tem. A mente está fresquinha para aprender. Como eu gostaria de ter a oportunidade de voltar lá na minha adolescência e ler a Bíblia. E dedicar um tempo para o Senhor todos os dias, né? Então, aproveite o tempo que você tem para ler, para orar, para buscar o Senhor. Uma coisa importante, a obediência leva a sacrifício. Olhe para o seu irmão do lado, dá uma cutucada nele aí, santa, né? Uma cutucadinha, cutucada não tem problema, né? Diga para ele, meu irmão, a obediência exige sacrifício. Eu sei que é difícil. Não é fácil. Jesus disse o que para nós? O que Jesus disse? Quem quiser, olha só. Jesus não obrigou ninguém. Quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, o que Jesus disse? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Você sabe o que significa? Sacrifício. Dizer não para a minha vontade. Puxa, agora eu queria dormir. Não, mas eu vou lá orar. Eu vou lá ler a Bíblia. Eu vou lá falar com meu pai. Eu vou aprender do Senhor. Dizer não para a sua vontade. Poxa, a minha vontade agora, sabe, era de sair com os meus amigos. Não estou dizendo que isso é errado, tá, amados? A amizade é muito importante e valiosa. Mas tem horas que você deixa tudo tomar o lugar de Deus. Qualquer coisa é mais importante do que o tempo com Deus. Amém? Então Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia. Pode ler lá, Lucas 9, 23 e 24, se você quiser anotar, depois você lê em casa. Está lá, ele disse, todos os dias, a cada dia. Porque aquele que, né, ama a sua vida, ele fala o quê? A perderá. Então, se eu ficar amando o que existe nesse mundo, os prazeres desse mundo, eu vou perder a minha vida. De fato, eu vou perder tempo, eu vou perder a oportunidade de aprender do Senhor, aí eu vou deixar para aprender lá na frente. E se não tiver mais vida lá na frente? Né? Eu não sei, a gente não sabe o dia de amanhã. Quem aqui imaginou que a gente ia estar vivendo essa pandemia? Quem aqui? E Jesus já havia falado que no final dos tempos ia ter o quê? Guerra, rumor de guerra, doença, não foi? Jesus já havia falado para a gente. Mas a gente é sempre pego de surpresa. Porque a gente nunca espera que vá acontecer e que vá acontecer como está acontecendo. Que difícil essa pandemia, não é? Essa vacina que não chega. Mas o que Deus está ensinando com isso, queridos? O que Deus está ensinando? Que Ele para o mundo se Ele quiser. Que Ele tem o governo e a autoridade na mão dEle. Nada acontece nesse mundo por acaso. Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. E essa pandemia serviu para chacoalhar os cristãos. Para a gente ver que a gente pode viver, né, sem vir para a igreja, que a gente tem que orar em casa, aprender a orar em casa. Eu não estou dizendo, a igreja é muito importante congregar com os irmãos, mas a gente também tem que aprender a ter o tempo em casa, ter a busca em casa e não ficar dependendo da igreja. Né? A gente aprendeu o que com essa pandemia? Como é importante um abraço. Quem está sentindo falta de abraço aí? Abraçar um amigo, uma amiga, um familiar, talvez um avô, ser uma avó.
não é? Então, meus amados, vamos aprender com o Senhor a aproveitar o tempo, né? Aprender a obedecer, amém? Pulando agora para o versículo 14, 12 e 14, versículo 12 e versículo 14, olha uma outra lição aqui para as nossas vidas, e que Davi viu a importância na hora de trazer a arca. Porquanto vós, 12, e disse-lhes, vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. 14, santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. O que é santificação, amados? Alguém sabe dizer o que é santificação? Pode chutar aí, não tem problema. Não é prova, não. Não está valendo nota, não. O que é santificação? Ninguém arrisca? Gente, santificação é purificação, é separar do pecado. É uma coisa, assim, simples na palavra aqui. Mas é difícil para a gente fazer. Mas santificação é isso, amados. Interessante é que os levitas, eles já eram um povo separado. Eles já eram um povo reservado o quê? Para adoração, para a busca de Deus, né? E aí o que acontece? Eles ainda precisaram se santificar. Ou seja, eles precisaram abrir mão de certos alimentos, de algumas práticas, para poder levar a arca. Tamanho era a importância do que eles iam fazer. E o que é santificação para nós hoje? Santificação para nós é abrir mão do pecado. Resumindo, é abrir mão, dizer não para o pecado. Existem duas forças, olha para o seu irmão do lado e diga aí, existem duas forças dentro de você. Uma que te leva para o pecado e a outra que te leva para Deus. Amém? Existem duas forças dentro de nós, né? Uma delas nos leva para o pecado, é a carne. Qual é o pêndulo do pecado? O pêndulo do pecado, ele vai para a carne. Qual é o nosso primeiro desejo? É fazer a vontade de Deus? Sim ou não? Não. Nosso desejo é o quê? É o momento ali, é o que dá prazer. Mas o pecado leva ao quê? A morte, ao afastamento de Deus. Por isso que é necessário a santificação. Separei aqui alguns versículos para a gente estar falando. Olha só, fugir da aparência do mal. Isso é santificação. A Bíblia não está falando para você, fuja do mal apenas, fuja da aparência do mal. Se você está vendo, menina, um rapaz que aparenta ser legal, mas não tem Jesus, foge que é laço. Estou mentindo? Fugir da aparência. Estou assistindo um filme, o negócio está esquentando. Ou estou passando o canal, vi lá pornografia, o que eu tenho que fazer? Passa direto, desliga a televisão, faz alguma coisa, internet. Gente, eu era da época da televisão, tá? Mas, assim, os pecados não mudaram. Pode a tecnologia, né, tá aí, ter modificado, mas os pecados continuam os mesmos, continuam nos contaminando, continuam nos levando para o inferno, né? E o diabo não brinca de ser diabo, não. Então, fuja da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos quer dizer o quê? Obediência a Deus. Resistir ao diabo. Dizer não para ele. Dizer não para a tentação. Ah, poxa vida,
está todo mundo usando aquela blusa que mostra a barriga. Eu preciso usar também? Eu preciso expor o meu corpo? É isso aí. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque todo mundo tem que ser magra. Eu preciso ser também? Cuidado com os padrões que o mundo tem estabelecido na sua vida. Aí você daqui a pouco está querendo ser aquilo que você não foi feita para ser. Não estou dizendo que você vai deixar de se cuidar. Mas cuidado para isso não virar, né, um vício na sua vida. Algo desesperador. A palavra diz, não ameis ao mundo nem o que há no mundo. Isso está lá em 1 João 2,15. Não ameis o mundo. Jesus disse que ele não era desse mundo. Jesus disse que ele não tinha nada com o príncipe desse mundo. Há um príncipe reinando nesse mundo. Né? O diabo. A palavra diz, não, para não nos amoldarmos a este mundo, não tomar forma deste mundo, mas apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como que você tem se apresentado diante de Deus? Você é um sacrifício vivo, você tem cultuado ao Senhor com a sua vida, com as suas atitudes, com seus pensamentos. O que você tem apresentado para Deus? Que culto você tem apresentado? Isso está lá em Romanos 12, 1 e 2. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação, sem separação do pecado, não tem como estar na presença de Deus. Não tem como ser levita. Não tem. O pecado nos contamina. Amém? Então, cuidado com algumas coisas, algumas práticas. Sexo fora do casamento. Eu sei, o sexo é bom, mas Deus fez como um presente para o casamento. Cuida com isso, você que está namorando. Cuida, porque eu sei como que é, o negócio vai, né, ficando mais apimentado. Daqui a pouco a mão está aqui e ali e não segura. Cuidado. Aí vem a consequência. Né? Aí vem, para as meninas aí, a frustração, a tristeza, porque depois o rapaz não te quer mais. Né? Aí às vezes vai se envolvendo com um, com o outro. Você, rapaz, vai se envolvendo com uma, com outra. E não se sacia. E vira um vício que você não consegue largar. E não consegue se santificar. Cuidado com a masturbação. Cuidado com a sensualidade. Usar roupas curtas para chamar atenção. Sabe, tem tanta coisa para falar. Mas cuida de você. Veja o que você está fazendo com a sua vida. E a última coisa, amados, que eu queria falar, está lá no versículo 28. 28. Diz assim, e todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo ao som de buzinas e de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Trazer a arca é sacrifício, a arca era pesada. Né? Imagina um objeto grande de madeira, que eles tinham que carregar nos ombros, muito pesado, muito sacrifício, para levar a arca. Mas havia uma recompensa. Havia uma recompensa que, né, vamos dizer assim, que fazia tudo isso valer a pena. Era a alegria da presença do Senhor. Imagine vocês, né, imagine Davi e todo o povo ao redor desta arca, dançando, celebrando, pulando, era isso que eles faziam, porque a arca do Senhor estava sendo trazida de volta. Amém? Vocês estavam agora há pouco dançando, era isso, é essa alegria.
Na presença do Senhor há abundância de alegria. Não perca essa alegria por causa do pecado, por situações na sua vida, por causa de decepções. Não perca a presença do Senhor. Eu rapidamente gostaria aqui de dar o meu testemunho para vocês. Eu orei, muito por essa palavra. E tão interessante, eu deitada na minha cama, eu falei, meu Deus, Senhor, o que eu vou falar? Eu não tenho filha na adolescência ainda. E o Senhor foi me trazendo à memória a minha adolescência e a minha juventude. Eu não tive o privilégio de ter nascido num lar cristão. Não nasci. Eu perdi meu pai muito cedo. Eu tinha 8 anos, a idade da minha filha. E quando ele morreu, ficou um vazio imenso no meu coração. Um vazio que eu não conseguia preencher com nada. E eu procurava desesperadamente preencher esse vazio, porque doía demais. Na adolescência, eu fui com esse vazio no meu coração. E junto com esse vazio começou a surgir um complexo de inferioridade. Eu comecei a me detestar. Eu sempre fui pequena, e eu achava isso horrível. Eu cheguei um dia para minha mãe e falei, mãe, por que a senhora casou com um homem pequeno? Sabe? E eu me odiava, achava que nunca ninguém se interessaria por mim, que todo mundo me achava feia. Cheguei um dia a pensar em fazer uma cirurgia para poder crescer, quebrar, não sei se vocês já viram que quebra o fêmur, para poder ganhar uns 3, 4, 5 centímetros. Eu tinha vergonha de mim, muita vergonha. Procurava me vestir com roupas sensuais, fazia minha mãe ir na loja e comprar um monte de roupa. Quando eu ia me vestir, nada ficava bom, porque o problema não estava aqui fora, o problema estava aqui dentro do meu coração. E depois comecei a sofrer com ansiedade, muito ansiosa, muito agitada, e junto com a ansiedade veio a depressão. E eu me lembro de um dia estar na casa da minha mãe, no banheiro do meu quarto, e eu peguei um frasco de comprimidos, enchi minha mão e falei, eu quero morrer, eu não quero mais viver. Isso eu fiz várias vezes. E quando eu ia colocar os comprimidos na minha boca, eu sentia algo me segurando, algo me controlando, para que eu não fizesse aquilo. E eu lembro que eu me interessava, Deus foi trazendo a minha memória, eu me interessava por artistas, cantores, que já haviam morrido, que haviam se suicidado. Olha só, eu olhava para eles e ficava desejando ir morar com eles onde eles estavam. Veja se isso é uma coisa para um adolescente que tinha toda uma vida pela frente. E eu me relacionava com rapazes, tudo
sofri e fiz meu esposo sofrer. Até que um dia, né, eu me converti, fui para a presença do Senhor e numa das buscas por Deus, nas entregas, né, no derramar da presença de Deus, eu disse: Senhor, me ajuda. Eu não quero mais viver com esse vazio. Eu não quero mais viver com esse complexo de inferioridade. E eu lembro que Deus, na sua bondade, nós cantamos Ele é bom. Ele foi tocando com suas mãos de amor e me curando de traumas, de abusos. Ele foi dizendo: filha, eu formei você quando você estava no ventre da sua mãe. Eu sonhei em você. Eu escolhi a cor do seu cabelo, da sua pele. Eu amei você desde o início. Nunca abri mão de você. Ele falou pra mim: filha, quando você tentava tirar sua vida, eu estava lá, segurando sua mão. E Deus foi me curando, sabe? E hoje eu sinto um amor por mim. Eu aprendi a me amar, a gostar de mim do jeito que eu sou. Eu não preciso ser como outras pessoas. Deus me fez para ser assim. E eu sou amada assim. Por isso, meu irmão, minha irmã, Deus ama você como você é. Você não precisa se encaixar nos padrões deste mundo. Você não precisa mudar seu corpo por causa desse mundo, porque o mundo diz que os homens têm que ser fortes, musculosos. Menina, você não tem que ser magra. Você não tem que ter seios grandes. Não. Você tem que aprender a se amar.